Olá a todos, vamos começar a terceira e última parte da nossa aula sobre sensores de temperatura, hoje abordando sensores de temperatura obtidos com dispositivos semicondutores, também conhecidos como sensores integrados de temperatura. Esses dispositivos eles têm um emprego bastante comum para medição de temperatura porque eles têm uma boa sensibilidade, uma faixa de operação que não é tão ampla, mas em muitas aplicações eles atendem os requisitos e eles são simples e de baixo custo. Primeiro dispositivo semicondutor que a gente vai explorar aqui para a medição de temperatura é a junção PN, ou seja, o diodo semicondutor. Porque verificamos que a corrente direta na junção ela depende da temperatura, entre outros parâmetros. Então, se depende da temperatura, eu consigo monitorar essa corrente e relacionar então com a mudança de temperatura. Pegando-se essa expressão e escrevendo ela em termos de VD, que é a tensão direta na junção, nós temos então o termo de temperatura bastante explícito aqui e dá para perceber que eles têm uma relação direta. Aqui nós temos uma curva então que ilustra, né, a conversão de temperatura em tensão nessa junção, em tensão direta, e dá para perceber que a inclinação dessa curva, que vai dar evidentemente a sensibilidade dela, ela diminui com o aumento da corrente direta que eu tenho na junção. Então, quanto menor for essa corrente, menor você vai ter a sensibilidade desse elemento. Bom, quando a gente observa o gráfico e observa a expressão em termos de VD, dá para imaginar que ela é uma função bastante linear, mas isso não é totalmente verdade. Por quê? Quando olhamos a corrente IS, que é a corrente de saturação desse diodo, verificamos que ela também possui uma dependência com a temperatura. E dá para perceber que essa dependência é não linear, inclusive aqui pelos termos, o que resulta em uma redução da precisão desse tipo de elemento. Para contornar esse problema do diodo, nós podemos trabalhar com um transistor bipolar. Se um diodo é afetado por temperatura, e essa, é lógico, é uma característica indesejável quando eu tenho uma aplicação convencional de um diodo num circuito, um transistor bipolar, que nada mais é do que uma junção PNP ou NPN, também vai ter um efeito de temperatura, também vai ser afetado por temperatura, e se ele é afetado por temperatura, então eu posso utilizá-lo para medir essa grandeza. Bom, a ideia de trabalhar com transistor bipolar é aumentar a precisão em relação aos diodos e aproveitar a amplificação da corrente de coletor pelo ganho beta. Então, todo transistor bipolar, a gente sabe que ele tem um ganho dessa corrente multiplicando o beta pela corrente de base. Então, quando eu tenho um sinal mais intenso, a vantagem disso é que eu posso monitorar esse sinal com instrumentos que não têm uma precisão tão grande. Vamos ver como é que isso funciona. Então, quando eu estou trabalhando com um transistor bipolar, eu vou monitorar a dependência da tensão base-emissor desse transistor em relação à temperatura. Para isso, eu alimento esse transistor bipolar com uma corrente de coletor constante. Então, se eu mantenho todos os parâmetros constantes, evidentemente o meu VBE vai estar relacionado diretamente com a temperatura. Ok, mas tem o detalhe aqui. Olha o IS aqui de novo na expressão. E o IS é a mesma
expressão que nós vimos aí em alguns slides anteriores. Ou seja, ele possui uma dependência com a temperatura e também vai afetar o VBE. Vamos deduzir um pouco essa expressão, deixando explícito esse efeito de temperatura que mostra a não linearidade da expressão. Então, tá aqui. Vamos fazer essa dedução. É um ln de IC sobre S, e aí eu vou começar aplicando uma propriedade de logaritmo. Se eu tenho uma divisão dentro do logaritmo, eu posso separar isso em dois, posso fazer a subtração dos logaritmos desses termos. Então, foi uma propriedade logaritmo aplicada aqui. Quando eu faço isso no lugar do IS, então eu vou colocar a própria expressão dele, onde eu já tenho a temperatura aqui explícita. Em seguida, eu vou aplicar outra propriedade de logaritmo. Se eu tenho uma multiplicação, então eu posso separar isso em uma soma dos logaritmos dos termos desta multiplicação. Ótimo. Aqui eu tenho ln de E, então significa que eu vou poder tirar esse termo aqui do logaritmo. Aqui, foi feito nessa etapa aqui. Agora eu utilizei a propriedade de logaritmo inversa. Se eu tinha uma subtração, então eu posso transformar isso num único logaritmo, pegando os termos e fazendo uma divisão deles dentro desse logaritmo. O próximo passo foi efetuar uma distributiva desse NKT sobre Q nos termos que estão aqui no colchetes. Então tá aqui, NKT sobre Q, multiplica o ln, NKT sobre Q, multiplica o EG NKT. Agora eu vou cancelar esses dois termos. E quando eu faço isso, a expressão fica dessa forma aqui. Esse termo EG sobre Q é também chamada de tensão de band gap, ou VGO. Muitas vezes vocês encontram nas expressões aí na literatura descrito como VGO. Isso é a tensão de band gap. Geralmente esses semicondutores que compõem transistores ou diodos são feitos de silício, e para o silício essa tensão de band gap é tipicamente 1,2 volts na temperatura de 300 Kelvin. Finalmente, então, nós chegamos na expressão da tensão base emissor desse transistor bipolar, onde eu verifico que eu tenho temperatura em dois termos aqui dessa expressão. Então, qualquer variação que eu tenha na tensão VBE, mantendo-se os outros parâmetros constantes, eu vou relacionar com a mudança de temperatura. Mas ainda não pode ser considerada totalmente linear, porque a gente verifica que dentro do logaritmo tem um termo de temperatura, e é isso que vai causar a não linearidade da expressão. Mas você vai lembrar lá no slide que eu falei, olha, eu vou usar um transistor bipolar porque eu quero linearizar. Como eu vou contornar esse problema? Nós já vimos isso aqui no curso. Qual é a solução que foi adotada? Trabalhar com um espelho de corrente. Ou seja, tenho dois transistores bipolares iguais, onde eu conecto eles em base comum. E a ideia é que eu consigo regular a corrente de coletor de um outro transistor através de uma corrente que eu aplico no outro transistor que está espelhado. Nessa configuração aqui, a corrente de coletor do transistor 1 vai ser dada por essa expressão, VBE1. Corrente de coletor do transistor 2 vai ser dada por essa expressão. O que eu vou fazer? Vou fazer a diferença das tensões base emissor de cada um dos transistores. Se vocês voltarem no slide anterior, vocês vão notar que, apesar dos transistores serem iguais, o VBE2 ele tem um resistor acoplado ali na saída.
E isso, evidentemente, vai tornar esta tensão diferente dessa. Se não tivesse aquele resistor, evidentemente elas seriam iguais e essa diferença sempre daria nula. Pronto. Faço isso então, né? E reescrevendo a expressão então com essa diferença, eu caio nesse termo aqui. Evidentemente, se os transistores são iguais, as suas correntes de saturação são iguais, então eu posso cancelar esses termos aqui. E finalmente esse delta VBE vai ser dado por Kt sobre Q, Ln da corrente coletor 1 sobre a corrente coletor 2. Esses termos não dependem de temperatura, então o delta VBE vai depender diretamente somente da temperatura e é dessa maneira que eu linearizo ele. Ou seja, eu fazendo o arranjo espelho de corrente, você consegue trabalhar com transistor bipolar de uma maneira totalmente com uma função de transferência linear na saída para a conversão de temperatura em tensão. Vamos falar um pouco agora da amplificação, né? Então, evidentemente, nós sabemos que o transistor bipolar tem o ganho, né? Mas vocês lembram também que o espelho de corrente ele tinha uma característica interessante. Eu poderia colocar nesse espelho, ao invés de um único transistor, eu poderia dividir ele em N transistores em paralelo. E dessa forma, a minha tensão VBE, que eu estou chamando aqui de VBE', vai ser escrita por Vn, que é a tensão nesses transistores que estão replicados aqui. Ou seja, a expressão fica Kt sobre Q, Ln de C sobre N, que é a quantidade de transistores que eu tenho aqui, espelhados, vezes a corrente de saturação. Fazendo lá de novo a diferença do VBE, VBE menos Vn, né, que é a tensão nesses transistores que estão ali espelhados em uma quantidade N. Aqui foi utilizada uma propriedade de logaritmo de novo, subtração, transformando numa multiplicação, cancela os devidos termos e finalmente, aqui escrito de uma maneira simplificada, eu verifico que meu delta VBE depende da temperatura diretamente e é multiplicado por Ln de N, ou seja, quanto mais transistores eu tiver aqui espelhados, maior vai ser a intensidade desse sinal aqui. Então, trabalhar com transistor bipolar te traz essas duas vantagens, linearização e amplificação do sinal, por exemplo, simplesmente só aumentando a quantidade de transistores que estão ali. Um exemplo desse tipo de aplicação é um sensor de temperatura integrado chamado de célula de Brocal. Nessa célula nós temos aqui 9 transistores, evidentemente a gente está vendo uma foto de cima do chip, então não dá para identificar muitos componentes, mas o que eu tenho aqui nesse arranjo, nessa configuração, é um espelho de corrente. Eu tenho um transistor aqui que está espelhado em outros 8 transistores e então eu multiplico, né, aquela diferença da minha tensão VBE por um Ln de 8 que eu tenho aqui, que estão espelhados, e aí eu consigo ter uma amplificação aqui e linearização. Nesse slide nós temos alguns circuitos integrados comerciais utilizados tipicamente para medição de temperatura. Então, o LM35 ou TMP35 são sensores integrados onde você verifica tensões de saída de aproximadamente 10 mV por grau Celsius. E existem outros também, com saídas um pouco menores, já em corrente também, 1 microampere por grau Celsius, o AD592 ou o TMP17 e assim por diante. Aqui nós temos algumas faixas de temperatura que esses circuitos aí conseguem medir, tá? O interessante é nós vermos algumas aplicações. Olha só, compensação de junção fria em termopares. Lembra na aula de termopares que eu mencionei que, por ele ser um sensor de temperatura relativo, ele precisa medir a temperatura na referência. E como é que é medida essa temperatura? Lembra lá naquela aula que eu mencionei que eu precisava de outro sensor para medir isso. E a melhor maneira de fazer isso é utilizar o integrado. Porque é barato, é pequeno, então você consegue
embutir ele dentro da sua instrumentação ou até na própria extremidade do termopar e assim por diante. Então, para compensação de temperatura em termopares, você verifica que esses integrados têm uma grande utilização aí. E também monitoração de temperatura em geral, né? Apesar da faixa estreita, você tem uma linearidade, você é um sensor bastante compacto, de baixo custo, então e bastante preciso, então você vai, eles são uma boa alternativa para a medição de temperatura em geral. Olha aqui um exemplo de uso de LM35 justamente para compensar a junção fria de um termopar, né? Então o LM35 é um sensor bastante utilizado aí para quem trabalha com Arduino, né? Os alunos adoram isso aqui, então fala, eu usei lá um LM35, né, no Arduino. Sim, e em aplicações típicas ele pode ser utilizado aqui para compensar a junção fria de termopar. Ótimo, pessoal. Essa tabela aqui, ela ilustra os sensores de temperatura que nós vimos nessas aulas aqui, tá? Então, essa tabela aqui, ela está na apostila, estudem ela, complementem ela, façam pesquisas sobre esses sensores, porque, lembrando, é a partir desse tipo de tabela que nós começamos a busca pelo melhor sensor de temperatura para a nossa aplicação. É claro, isso vale para outros tipos de sensores também, aqui, porque nessa aula a gente está abordando sensor de temperatura, mas fazendo isso já te dá aquela ideia inicial do que é mais adequado ou menos adequado para a sua aplicação, ok? Bom, apesar de a gente estar falando de sensor de temperatura, existe um elemento que pode ser considerado como um atuador de temperatura, que o nosso curso ele não é baseado em atuadores, só em sensores e transdutores, mas esse atuador é um dos poucos que a gente vai ver no curso, porque ele tem uma relação muito próxima com esses sensores de temperatura. Em geral, você utiliza esses elementos para o controle de temperatura e os sensores estão atrelados ali para monitorar essa temperatura, né, e enviar sinal para esse atuador regular essa temperatura. Então vamos ver primeiro, olhar essa figura aqui da tela. Então isso aqui nada mais é do que uma geladeirinha portátil, né? Dá para ver as dimensões aqui porque tem uma mamadeira, alguma comida de bebê, então dá para perceber que é uma geladeirinha muito pequena. Pelas dimensões dessa geladeira, evidentemente não cabe aqui um compressor, né, para fazer o resfriamento. Então deve ter outro elemento aqui que está sendo responsável por esse resfriamento, né? Você não tem aqui um compressor compacto, não, ela funciona totalmente de outra forma. E o outro detalhe interessante dessa geladeirinha é que ela não é só uma geladeira. Dependendo da polarização que você utiliza aqui para fazer esse elemento funcionar, esse produto funcionar, ele pode esquentar o conteúdo que está lá dentro. Então ele não é só uma geladeira, né? Ele também é um aquecedor. O que está fazendo isso daqui? Ou seja, que tipo de elemento tem essa propriedade que pode resfriar, pode aquecer e é compacto o suficiente para caber dentro de uma aplicação portátil? É o que eu chamo de célula Peltier, que são dispositivos de estado sólido que podem refrigerar ou aquecer algum sistema, deslocando o calor, a temperatura de uma face para outra, aplicando-se um potencial elétrico DC. Tem que ser DC, tá? A gente vai entender isso direito daqui a pouco. O grande interesse desse tipo de aquecedor ou refrigerador é que ele tem tamanho e peso bastante reduzido e não tem partes móveis, tá? E outro detalhe interessante é que se eu inverto essa polaridade DC, o sentido de aquecimento da refrigeração também vai ser alterado. Bom, a célula Peltier leva o nome aí do pesquisador,
que a descobriu, Jean Peltier, em 1834, ele verificou o seguinte, e aqui vale a pena a gente ler esse enunciado. Ao polarizar eletricamente um par de fios constituídos por diferentes materiais, além de induzir corrente elétrica nesses elementos, também provocava transferência de calor de um lado para outro da junção dos diferentes materiais. E o sentido da transferência de calor dependia do sentido da corrente. Quando lemos esse enunciado, ele tem uma semelhança com um sensor que a gente já estudou aqui. Que sensor era esse? Está falando de materiais diferentes, né? De transferência de calor de uma extremidade para outra. Isso, na verdade, parece o termopar. Sim, parece um termopar, né? Mas não é um termopar, tá? Então, olha só. A ideia aqui é o seguinte, eu aplico um potencial DC, tenho dois materiais diferentes aqui, e o que acontece é que, dependendo do sentido desse potencial DC, uma das junções desses materiais diferentes vai resfriar e a outra junção vai aquecer, ok? E a intensidade dessa troca de calor, dessa taxa de resfriamento ou de aquecimento, depende da corrente que você está aplicando e de um coeficiente chamado de coeficiente Peltier entre esses materiais. Tomem cuidado, porque apesar de parecer, é um efeito inverso ao termopar, mas o coeficiente Peltier não é o coeficiente Seebeck, ok? Não tem a mesma relação. Então, tomem cuidado para não cometer esse erro. Bom, então, o efeito Peltier é, na verdade, um efeito oposto ao Seebeck. Então, eu tenho a junção de dois materiais diferentes, e quando eu tenho uma corrente elétrica circulando nesse material, é que eu observo essa diferença de temperatura entre as junções desse material, ok? Para entender como é que funciona isso, nós vamos ter que analisar um pouquinho o modelo aí de barreira metal semicondutor, tá? Mas aqui a gente vai ver de uma maneira bem simplificada, bem fácil da gente entender, tá? Porque a ideia dessa troca de temperatura é porque eu preciso vencer sempre uma barreira de potencial que existe entre um material semicondutor, por exemplo, um semicondutor tipo N, que a gente vai modelar daqui a pouco, e o metal que eu utilizo, né, para fazer o contato elétrico nesse material semicondutor. Então, essa junção metalúrgica do metal do semicondutor vai promover uma barreira de potencial, que as cargas têm que vencer para fazer a condução elétrica. Então tá aqui, ó. Eu tenho um modelo bastante simplificado aqui de bandas de energia em um metal e de bandas de energia em um semicondutor. Você tem que lembrar que para conduzir eletricidade, todo material tem que ter cargas no que eu chamo de banda de condução desse material. Se essas cargas estão numa banda chamada de banda de valência, que é representada por esse cinza, então elas não conduzem eletricidade. Elas precisam ter energia para chegar nessa banda de condução e aí sim conseguirem ser conduzidas eletricamente. Bom, nós verificamos aqui que, dependendo do tipo de semicondutor, essa banda de condução de energia ela está num potencial mais elevado do que nos metais. Então, se eu tenho uma carga aqui na banda de condução desse metal e essa carga vai passar para o semicondutor, por ele estar aqui num nível energético mais elevado, essa carga precisa ganhar energia para suprimir essa diferença que eu tenho entre as bandas e chegar no semicondutor. Como é que essa carga ganha energia? Existem diversas maneiras. Eu posso, por exemplo, incidir luz, né, efeito fotoelétrico. Eu posso aquecer o material ou aquecer o material ou aplicar um campo elétrico intenso. No caso aqui, o que acontece é que essa carga vai roubar energia térmica. Então,
Ela rouba energia térmica do ambiente, provavelmente, e aí adquire essa energia para chegar aqui no semicondutor. Se ela está roubando energia térmica do ambiente, então ela está resfriando o ambiente. Bom, ela pode fazer o caminho inverso também. Ela está aqui nesse semicondutor, que tem um nível energético mais alto da banda de condução, e vai voltar aqui para o metal, que está num nível mais baixo. Ou seja, essa carga precisa perder energia. Ela pode perder também de diversas formas. Por exemplo, ela pode emitir um fóton, ou ela pode liberar a temperatura no ambiente para chegar na energia certa aqui. Então é esse tipo de mecanismo que vai estar atuando numa célula Peltier. Para a gente entender isso daqui, vamos olhar o modelo de um único semicondutor. Mas já deixando claro, e a gente vai ver isso em alguns slides, que para eu construir uma célula Peltier eu preciso dos dois tipos de semicondutores, do tipo P e do tipo N. Então nesse exemplo eu tenho aqui um semicondutor do tipo N. Polarizei ele aqui com uma fonte de energia DC e eu tenho aqui o meu fluxo de elétrons, que é o portador majoritário do semicondutor do tipo N, fluindo nessa direção aqui, nesse sentido. Então eu tenho dois terminais metálicos acoplados aqui nesse semicondutor do tipo N. Então o que acontece aqui? Ele está no metal, esse elétron, e ele vai passar para o semicondutor do tipo N, que está num nível energético mais elevado. Então o que acontece? Ele precisa ganhar energia, esse elétron, para chegar lá no semicondutor do tipo N. Como é que ele ganha energia? Ele absorve calor do ambiente. Então, esse lado aqui vai ser resfriado. Pronto, chegou lá no semicondutor tipo N, percorreu o semicondutor tipo N, ele agora vai voltar para o outro terminal de metal aqui, para um outro metal. Está no nível energético mais elevado, ele precisa perder essa energia, então ele perde na forma térmica, ele libera calor e assim ele cumpre o seu ciclo. O que acontece na célula então? Um lado da célula vai estar aquecendo e um lado vai estar resfriando. Se eu inverter esta voltagem aqui, eu inverto o sentido do fluxo de elétrons e vou inverter esse sistema. Então o lado que estava aquecendo agora ele vai ser resfriado e o lado que estava resfriando agora vai ser aquecido, ok? Esse modelo está descrito aqui para o portador majoritário do material, no caso do N é o elétron. Mas se vocês já estudaram o modelo de semicondutores, nesse modelo existe um portador também chamado de minoritário, que é a lacuna, no caso do N. Tá? Então a lacuna é como se fosse uma carga positiva móvel. É um modelo, não quer dizer que existe essa carga na prática, mas no modelo de semicondutores ele considera essa carga positiva móvel. Essa carga minoritária ela sempre está se movendo no sentido contrário do elétron. Ou seja, se o elétron está indo aqui na parte de cima da esquerda para a direita, a lacuna está indo da direita para a esquerda. Se eu for analisar isso em termos do portador minoritário, você vai verificar que ele funciona ao contrário do que está indicado aqui na figura. Tá? É só isso. Bom, aqui tá explicando a mesma coisa. Aqui, ó. Olha só, um semicondutor do tipo P. No semicondutor do tipo P, o portador majoritário é a lacuna, que é essa carga positiva. Se eu coloco essa polarização, você vai ver que o sistema funciona exatamente da mesma forma. Tá aqui, ó. Essa lacuna está no metal, precisa passar para o semicondutor. Então, o semicondutor, no ponto de vista da lacuna tipo P, ele está com um nível energético mais elevado, então ele precisa ganhar energia, então ele absorve calor do ambiente, ele resfria, percorre o semicondutor tipo P, chega lá no metal de novo, agora ele está com um nível energético mais alto, precisa perder energia para entrar nesse metal, ele libera calor e aí complementa o ciclo. Se eu tenho elétrons no sistema? Tenho. Os elétrons estão indo no sentido contrário. E aí, como o elétron é um portador minoritário nesse sistema, então, do ponto de vista do elétron, ele está funcionando no sentido contrário. Okay? Então, a modelagem do semicondutor tipo P é basicamente a mesma que o princípio de funcionamento do tipo N. Então, considere o portador majoritário
que ele sempre vai ter esse esquema aqui funcionando dessa forma para um dado material. Mas por que a gente mencionou essa coisa do portador majoritário ou minoritário? Como eu mencionei agora há pouco, para construir uma célula Peltier, você precisa dos dois materiais. Ué, um único material semicondutor não apresenta o efeito Peltier? Apresenta, tá? Mas, para eu construir a célula na prática, eu preciso conectar esses materiais em série. Ah, mas em paralelo não funciona? Se eu colocasse um mesmo tipo de material em paralelo e eu não tenho o efeito? Funciona, sim. Mas a gente já vai ver por que isso é inviável na prática, tá? Na prática, eu preciso alternar materiais semicondutores tipo P e tipo N conectados em série por metais. Então vamos ver se você entendeu o conceito através dessa figura. O que eu tenho aqui? Ó? Tenho o meu arranjo então de metal, semicondutor N, metal, semicondutor P, metal, semicondutor N e assim por diante. E aí eu tenho uma carga sendo conduzida aqui, ó, da esquerda para a direita. Tá vendo o sentido da seta aqui. E para esse tipo de carga, desse portador de carga, o lado de cima dessa minha célula está resfriando e o lado de baixo está aquecendo. A pergunta aqui é a seguinte: esse portador de carga que está sendo considerado aqui nesse modelo, para isso que a gente está vendo na imagem, ele é a lacuna ou é o elétron? Pensa um pouquinho aí enquanto eu vou tomar uma água, dá um pause no vídeo enquanto você pensa e no próximo slide está a resposta. Bom, quem respondeu elétron errou, porque é a lacuna, pessoal. Vai ser uma corrente de lacunas. Vamos ver isso daqui, ó. Lacuna é o portador majoritário do material tipo P. Então ela tem que obedecer aquele esquema, né? Tá no metal, para entrar no material tipo P, ela precisa ganhar energia, então ela rouba a temperatura do ambiente, resfria, percorre o material tipo P. Para voltar para o metal, ela precisa perder energia, então ela libera a temperatura. Ah, mas quando chega no N, o esquema tem que ser o contrário. Sim, porque a lacuna é o portador minoritário no N. Então ela vai funcionar no inverso desse esquema, ok? Então aqui, ó, no do tipo N, ela precisa o quê? Perder energia para entrar no N e precisa ganhar energia para sair do N, ok? A corrente de elétrons está vindo aqui no sentido inverso. Se você fizer esse esquema, você vai ver que vai funcionar exatamente da mesma forma, ok? Então, para esse exemplo da figura, é uma corrente de lacunas. Então, aqui nós temos o esquema, um arranjo de uma célula Peltier. Ela vai ser uma pastilha, né, de pouca espessura, alguns milímetros aqui de espessura, onde esses materiais, que são esses bloquinhos aqui semicondutores, estão arranjados aqui em série, dispostos sempre alternando entre o P, N, P, N, ok? E aí, invertendo o sentido desse potencial, evidentemente, eu inverto o sentido de transferência de temperatura entre as faces. Bom, ainda não ficou claro por que eu tenho que fazer essa alternância, né? Já que em um único tipo de semicondutor eu obtenho o efeito. Vamos entender isso agora. Bom, primeiro pegando essas características. Geralmente, pessoal, apesar de ser um bom elemento de resfriamento ou de aquecimento compacto, eu não consigo aí temperaturas entre as faces muito diferentes, de temperatura entre as faces muito elevada, tá? Colocando esse arranjo, evidentemente você, quando está falando de temperatura, todo tipo de elemento que ajuda você nessa troca de calor, ele influi na eficiência dessa célula, mas tipicamente você vai ter uma diferença aí de aproximadamente 70 graus entre as faces dessa célula, tá? E aqui o grande problema é que para esse componente funcionar,
você precisa de correntes, polarizar ele com correntes constantes extremamente elevadas, entre 1 e 3 amperes. Tá? Imagina se o elemento tivesse disposto em paralelo. Isso porque a corrente está em série. Se fosse em paralelo, imagina o valor de corrente que iria ser. Então teria que ser 20 vezes, 30 vezes maior do que eu estou colocando aqui para verificar o efeito. Ou seja, é inviável na prática. Tá? Então o consumo aqui é bastante elevado. Tá? Então isso acaba inviabilizando aí a construção em paralela, por isso ela é feita em série. Bom, a gente já tinha mencionado, não tem partes móveis, tá? Ignorem essa frase aqui, não. Quando eu montei esse slide, evidentemente era um elemento caro, hoje não, hoje é bem barato, né? As células mais simples aí você consegue achar aí por R$20, etc. Mas evidentemente a eficiência dessa célula ela não é tão grande quanto um refrigerador convencional, tá? Mas para aplicações compactas, ela funciona muito bem, tá? Então, muitos circuitos são montados aí com seu sensor de temperatura monitorando a temperatura e a célula Peltier controlando essa temperatura, né, a partir do sinal que foi lido pelo sensor. Ok, pessoal? Então, essa aula aqui finaliza a parte de sensores de temperatura do curso. Enviem aí suas dúvidas e até a próxima.